Já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa. Hoje é 3 de janeiro, né? Janeiro, aí é um ano entrando com muita força aí. Para nós aqui no sul do Pará, em Marabá, a gente está todo dia vendo, né, o dia nascer, mas com assim os sintomas de que vai chover. Shalom, shalom. Shalom. E a gente olha para lá para o céu, está assim um pouquinho nublado. A gente não estranha, para nós que vivemos aqui no norte, no norte e no sul do Pará, a gente não estranha porque essa é a época de inverno, é a época de chuva. A gente está até achando esquisito ter pouca chuva, né, Ruth? Porque nós já somos acostumados com chuva nessa época, né? Nós já estamos em janeiro, Ruth. Porque inverno é com chuva, né? As águas do rio aqui em Itacaiunas, Tocantins, Araguaia, que nós temos 3 rios. Ó, você vê aí, que que mora longe, que está assistindo a gente, aqui no Pará ou no outro país, no outro estado, a nossa cidade ela é tão rica que ela tem 3 rios. Rios caudalosos, rios bons que não secam. Eles podem até baixar um pouco a água, mas depois sobe. Então, os 3 rios já estão evoluindo. Me parece, eu não sei se é confirmado, mas já estava em 11 metros, né? 11 metros. Se subir mais um metro, vai entrar no estado de calamidade pública, né? Mas é hora das pessoas que moram nas partes mais baixas da cidade de Marabá começar a se preparar aí, porque a gente não sabe o que a natureza tem preservado para nós, para esse 2024, se vai haver grandes enchentes ou não, né? Porque é difícil prever isso aí, né? Só Deus mesmo, né? Só Deus. Só Deus, porque a nossa esperança, a nossa confiança é que tudo possa correr bem, assim, em termos de que não haja uma enchente grande, que não venha desalojar as pessoas, mas já tem gente desalojando já, das áreas baixas do nosso município aqui de Marabá. E assim também a gente está vendo aí para o sul, né, acontecendo grandes enchentes, acontecendo coisas, Rod, que eu não sei, nem entendo mais, ó, né? Está acontecendo coisa que a gente nem entende mais, a cidade desaparecendo das ruas, né? Cidade, as casas entrando no chão. Tá aparecendo umas coisas aí de... uma coisa, Ruth, a gente... Nós no judaísmo não temos esse negócio. É o diabo. Não, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo... Rapaz, o diabo ele não faz nada se Deus não permitir. Eu acredito assim que a natureza, ela se vinga, né? Se vinga. Se vinga, porque é ação e reação. O ser humano ele está destruindo a natureza, porque quando ele olha com a floresta, ele só vê dinheiro, né? E haja cortar madeira, né? Aí isso vem mesmo. essa quintura que olha, tá e vê a madeira, as madeiras, se é madeira de lei, eles pronto, agora eu vou arrancar aqui, aí vai derrubar tudo. Se existe madeiras que não tem muito valor financeiro. A consequência, né? Aí eles não ligam, não. Cadê que eles vão pro Vajão? Não vai. Ó, nos anos de 77, foi quando eu cheguei em Marabá. Não chegou, foi 77, 78? 77. Aí... Mas eu te conheci, foi em 77. Foi? Aí, castanha aqui tinha um monte. A beira do rio era cheia. O cais, chamado cais. Agora hoje procura. Porque o pessoal ia só cortando os pés de castanha, né? Hoje você não vê nem castanha de caju. Não, vê sim, mas não é como antes. Não vê como era antigamente. As castanhas que vinham pelos barcos dos castanhais, não era prejuízo para os donos, não. Era lucros. Era lucro. Porque eles catavam, eles tinham os castanheiros para fazer a catação nos castanhais. Então isso aí não dá prejuízo, não agride a natureza. O que agrediu a natureza
foi a madeira que cortaram e venderam. Pois é, A própria castanha, quantos anos venderam madeira de castanha aqui no Pará? Aqui na nossa região, né? Então, e era até um divertimento no tempo que o rio estava cheio, a gente ficava na beira do cais tomando banho e comendo castanha. Tinha uns que caía dentro d'água, o pessoal mergulhava, pegava lá no fundo. Eu fiz muito isso. Outros o pessoal dava, eles iam lá pedir, a gente ficava na beira ali daquele cais, quebrando castanha no dente e mergulhando. Mas o que agrediu a natureza não foi o castanheiro que ia trabalhar, o dono do castanhal, não. Quem agrediu a natureza foi a derrubada e o fogo. Segundo os cientistas, né, eles disseram que aqui na Amazônia tem um besouro. E esse besouro, ele está extinto, né? Esse besouro que ele ajudava na polarização, né, da castanha. Ele pegava lá e tal. Agora, outra coisa. O que mais fazia a plantação de castanha... Plantação não, porque era nativo, né? Era nativo. Era nativo. Então, os maiores plantadores de castanha eram a paca e a cutia. Que eles pegavam, abriam o ouriço, tiravam as castanhas, enterravam uma parte e comia outra. Depois esquecia, não sabia onde tinha enterrado. E aí aquela semente nascia. Né? Então, nessa época, tudo era natural. Tudo nascia natural, tudo se criava natural. Mas depois que veio, por exemplo, assim, o progresso, aí, onde é que você vê paca, cutia? Só se você for lá no zoológico. Mas naquela época, não. Naquela época... qualquer matinho que você entrava aí, você via uma paca, uma cutia, via, né, outros animais. E esses animais, queira ou não queira, eles contribuíam para o progresso do crescimento dos castanhais. E hoje em dia, para você achar castanha na feira, tem. Mas é caro, é 1 litro por um preço lá que não dá nadinha. Nossa, olha, Ruth, e é difícil. Eu lembro quando era criança, a comida mais forte que eu já comi na vida chama-se jabuti no leite da castanha. Você pode estar com a malária, maleta mesmo, aquela de tremer as pernas. Você come jabuti no leite da castanha, daqui a pouco você está suando, parece que está tirando espírito. E os rios que tem por aí secando, é porque é do desmatamento também. Então, esse ano de 2024, vamos botar a mão na consciência e vamos olhar para a natureza e preservar. A ordem é preservar a natureza, senão nós vamos ter mais prejuízo e os nossos netos, bisnetos, tataranetos, talvez não vão ver o que nós estamos vendo hoje, né? Porque tem muitos rios aí que já estão perdendo as suas águas e não está se recuperando mais, porque a natureza, ela trabalha em conjunto, né? Porque as aves que seguram, né? As raízes seguram a água. Mas se não tiver, vai a areia para dentro do rio, vai tudo, porque as aves já não existem mais. Esse pardal, Ruth, que nós temos aqui em Marabá, hoje, esse pardal não tinha no Brasil. Aí tinha um pessoal, que eu acho que era sírio, seu Cesário. Com o tempo ele foi lá onde estava a família dele, não sei onde era o país que ele foi, onde ele nasceu. E aí ele trouxe 2 casais de pardais. E trouxe lá para Velha Marabá. Só existia a Velha Marabá, o Amapá e umas casinhas lá no São Félix. Umas coisinhas. E aí o que aconteceu? Esses 2 casais começaram a reproduzir. Isso tem mais de 60 anos já. Quando eu era criança, aí meu pai e minha mãe contavam a história daqueles pardais. Hoje, você vai no Maranhão, no Goiás, tem pardal que fluiu daqui para lá. Alguém levou também. Não, eles não precisam levar, não. Eles crescem rápido. Porque, uma coisa, eles não têm o predador. Por exemplo, assim, aqui em Marabá, quando a gente era criança, na Velha Marabá, existiam muitos pássaros, guriatã,
existia curió, outros pássaros bonitos. Então, esses pardais, pipira, nós tínhamos pipira de várias cores, pipira preta, de quanto você vê aqui, né? Pipira azul. Mas é raro, é pouco curió, pouco. Assim, outra espécie de pássaro. Mas pardal em todo lugar tem. Todo lugar tem pardal, porque eles produzem rápido. E aí o que aconteceu? Quer dizer, de 2 casais, o nosso estado, hoje, todo lugar tem, no Goiás, Tocantins, tudo tem pardal gerado aqui de Marabá. Essas matas tudo tem. Quando eles batem numa roça, eles acabam. Se o dono da roça não botar espantalho, se não ficar lá de prontidão, eles acabam. Então, existe a natureza, ela tem que estar no equilíbrio. E o homem desequilibrou muito ela, por causa da riqueza, né? Da exportação da castanha. A pessoa, quando tem um mar ou um rio, aí o que eles enxergam? Turismo. Bora fazer um hotel na beira do rio. Aí estraga tudo. Estraga tudo. Vem o lixo, vem a água que vai depois cavando e aquele hotel termina caindo. Ruth, a castanha, ela foi sempre um lucro para nós aqui no Pará. Célio Miranda. Um abraço, Célio Miranda, para você e toda a sua família. Excelente 2024. Para você também, luz, Célio. Muita saúde. Sabedoria e saúde. Então, o que nós estamos falando? A castanha, ela nunca foi um prejuízo para a natureza e nem para nós, marabaenses. Ela sempre foi uma solução para nós financeira. Agora, quando havia a exploração da castanha, da semente, que é a castanha, a nossa economia estava equilibrada e também a ecologia, a fauna, a flora, tudo equilibrado. Agora escute aqui, vamos chegar lá no X da questão. Quando começaram a desmatar, a pegar madeira e exportar para outro país, foi aí que começou o desarranjo na natureza. Quantas pessoas enricaram pela castanha? Não, mas eu estou falando assim, a riqueza que nosso povo teve aqui com a castanha não deu prejuízo para a natureza. O que deu prejuízo foi vender a madeira. Aí derrubar. Pois é, aí sim, aí veio as invasões, o pessoal derrubaram as madeiras, não tem mais lei, derrubaram as madeiras, né? E aí venderam qualquer madeira de lei, qualquer coisa. Eu estou entrando aqui, isso aqui não é meu, que eu tirar aqui tudo é lucro. É isso que eles pensavam, mas esquece que você vê que o índio vai preservando toda a natureza para não deixar faltar para os seus filhos, seus netos, para a geração seguinte, né? Baruch Hashem, vamos começar com a brachá. Tenha todos, hoje é uma quarta-feira, né? Tá tipo a história do ganso, ou do pato, da pata que botava ovo. Todo dia o animalzinho lá botava um ovo. E o cara tava enricando, mas um dia ele achou de matar para ver o que tinha dentro. Acabou com tudo. Vamos fazer a oração da manhã. Você já agradeceu porque você acordou? Ou você está vivo? Ou você entrar num novo ano com esperança, com fé que tudo vai mudar? Quem é pentecostal dá um glória a Deus para mostrar que está vivo. Rapaz, mas quando eu estava na Rádio Itacaiunas de manhã cedinho, eu botava um prefixo assim. Estava assim, irmão, acorda, alerta, levanta, desperta. Aí o irmão falou assim, rapaz, um dia eu ouvi de manhã cedo essa música, você colocou na rádio, eu pensei que o arrebatamento já tinha ido e eu fiquei. E a gente tem todo dia que agradecer ao Eterno pela nossa vida, pelo novo dia, por ter acordado. Muitos dormiram e não acordou, né? Ruth, essa história
É por isso que quando a gente levanta cedo, a gente tem que fazer a oração, né? A gente, uma oração tão simples. Eu não sei porquê, essas orações que parece uma chave, quando você fala já abriu. A gente pede, agradece ao Hashem por a minha alma ter voltado. Pronto, isso para ele é uma grandeza muito imensa, né? Ele fica muito alegre. Aí quando eu levanto, eu agora não levanto mais de uma vez, que levantava de uma vez, tinha vez que eu ficava tonto por causa da colesterol. Aí, sendo pesado às vezes, eu levanto aos poucos. Eu já vem na minha mente fazer oração agradecendo que minha alma voltou. Porque muitos dormem e a alma vai embora. Não, agora eu já estou orando assim. Eu já oro agradecendo o Hashem, porque minha alma voltou e porque o meu corpo não tem nenhuma dor. Porque a pessoa com 66 anos, levantar de manhã, pisar no chão, não tiver nenhuma dor, ou ele já morreu, ou então está indo. Porque antigamente o povo morria assim. Aí o único homem que foi preparado, a sua família, ele se preparou, foi Jacó. Né? Ele pediu para o Eterno. Mas os outros, eles dormiam e não voltavam mais. Pronto, às vezes eles deitavam na beira de um rio, debaixo de uma árvore, quando ia olhar, ele estava lá só o corpo. Mas onde é que está o corpo de Moisés? Ninguém sabe. E o pessoal anda atrás querendo fazer o enterro dele. Cadê o corpo de Elias? Ninguém achou. Como é que vamos fazer o enterro desse homem? Não, mas que se achasse, eles iam idolatrar, né? Mas aí eles não querem isso, assim, tirar a glória da Nós tínhamos um grande líder aqui, rapaz, ele era até um bonzinho, rapaz. Depois que morre, né? É porque a gente tem que fazer uma oração todo dia em agradecimento ao Eterno, porque a nossa alma voltou. Mas isso aqui tá bom. Porque tudo está no controle dele. Ele que dá e ele tira a vida, né? Quando ele quer, na hora que ele quer. Porque ele que controla tudo e todos. Estou tomando aqui um chá de limão, alho, que é mais alecrim. E aquele negócio que bota na pizza, como é que é o nome? Aí ele diz assim, Modeani. Modeani. Lefaneha. Bonita essa música. Modeani. Lefaneha. Melehaya Bekaya. Isso aqui é em hebraico. Mas em português a gente diz vendo assim. Aí, ó? Minha esposa cantando dentro da língua, a língua mãe, né? Que é a língua hebraica, a língua do Hashem. Que eu aprendi, né? Não sei essas coisas. Não, a gente aqui... Tem pessoas que me assistem a liturgia nossa aqui, fica só... A gente que fala em hebraico, ora em hebraico. Mas é a cultura, porque, Ruth, a tradução ela é para ajudar você a compreender as coisas. Mas quando você ora no original... Aí sim, aí você vê. Não tem fica, mais força. Rapaz, não fica um capeta, um demônio para fazer remédio. Eles fogem tudinho. Diz assim, dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgão por ofícios, revelado e sabido perante o teu glorioso trono, que, se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Elohai, meu Deus, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baruch Hashem. Alma. Última, as pessoas... Tinha medo de alma? Não, eu quando era criança tinha medo de alma. Depois, quando eu me tornei crente, eu andava atrás das almas.
Mas agora, Ruth, no judaísmo a gente aprende que a alma não é isso que nós falava não, Ruth. Não. Por exemplo, assim, o diabo anda atrás das almas para levar para o inferno. Rapaz, o diabo não tem nada. Não tem não. Deus fala, todas as almas são minhas. Como é que você fica dando alma para o diabo? Né? O diabo nem é dele, ele não manda nele. Porque quem manda nele é o nosso Deus, que é o Hashem, o Eterno, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, Ruth, a alma, ela não... Opa, a internet quase caiu. A alma, ela tem 5 partes, ela é dividida em 5 partes. A teologia cristã não ensina pra gente isso, né? Mas a teologia judaica mostra pra gente que a alma, ela tem 5 partes, ela é dividida em 5 partes, e cada uma tem uma função dentro do nosso corpo. Então, a alma não é simplesmente, Ruth, um fogo. Não é só assim, não. Mas quando o Eterno fez o boneco e a bonecazinha que fez o primeiro casal, soprou na sua narina. Aí deu fôlego de vida. Só que não é só... faça um boneco de barro e sopre para ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada, não. Eu estava assistindo um estudo do Rabino Roni sobre o poder da fala, da palavra. Ele diz que quando o Senhor assoprou na narina, além dele dar o fôlego de vida, ele deu o poder da fala. Porque você olha, não tem outro ser assim, que nós somos um animal irracional, né? Racional. Que fala. Os outros não falam. Na realidade, Ruth, quando ele soprou, entrou dentro do boneco de barro, entrou nas narinas dele, entrou o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É a alma completa, que são as 5 partes. Então tem um espírito ali, né? Que é o espírito, é a parte do Eterno que está em nós. As outras partes, elas podem até perecer, mas essa parte importante, que é o Ruach, né? Que é o espírito, Ruach, que é o espírito, essa parte aí, todos nós temos essa parte de Deus em nós. Pode ser um bandido, assassino, criminoso, pior da terra. Foi morto, o espírito dele, a Bíblia diz, volta a Deus que deu. E o corpo à sepultura. Agora a alma é que vai pagar as contas dele. A alma dele é que ele vai sentir o sofrimento. Por exemplo, o que eu... Não vou nem falar de alma, porque eu não estou falando de alma. Aí, para você ver uma coisa. A alma, ela é o centro das emoções. Se eu estou alegre, a minha alma está alegre. Se eu estou triste, a minha alma está triste. Então, ela é o centro das emoções. Por exemplo, assim, existe muita função da alma que ela está ligada com a carne, porque a carne e a alma, elas puxam para a terra. Né? O espírito do ser humano que o Eterno deu, que está na alma, puxa para cima, para o céu. Por isso, muitas vezes... Por isso que é comparado uma vela, né? Yes. A vela você pode botar de todo jeito. Acende ela. Mas ela só quer ir para cima. Bota debaixo de uma mesa, mas ela está soprando para cima. Né? Pra cima. Então, o interessante dessa alma, Ruth, é que ela tem que passar... a alma é uma verte, é a segunda verte. A primeira verte é o corpo físico, mas quando a pessoa morre, fica a segunda. A segunda é a alma. Agora, como é que está essa alma? Se ela está manchada, se ela está limpa, se ela está brilhando mais do que a neve, né? É um hino que as pessoas cantam assim, alvo mais do que a neve. Então, será que a tua alma está assim? Né? Porque, Ruth, o pecado, tanto o pecado, grande como pequeno, tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo mancha a alma. A alma, quando ela vem para cá, é como um leite puro. Se jogar um pouco de café, já é café com leite. Então, para tirar essa mancha, precisa de muita oração, arrependimento e o que? Um bom exemplo para poder apagar. Porque as pessoas falam assim, mas eu já orei para Deus me perdoar os pecados. Ele pode ter perdoado o pecado, agora a consequência não vai ter. A consequência fica, você tem que pagar. É aí que está o engano. Muita gente aí acha, não, porque eu sou crente, nada pega em mim. Rapaz, tem um cara desafiando na internet, desafiando todos os pastores do Brasil. Aí você pega as caras de frente.
ele ia manifestar esse diabo que está nele, viu? Ia, porque o que diz a Bíblia? Não levantei contra os meus ungidos, ou não toque nos meus ungidos, e nem a eles façam mal. Nem os meus profetas façam mal. Eu queria estar de frente com esse cabra, eu ia mandar manifestar esse espírito, e mandar os espíritos dar ataque nele para ele se arrepender. Porque ele está sendo usado, ali nem é o diabo não, é ele mesmo. É porque tem gente que é pior que o diabo. Ele quer glória para si, né? Então, é porque Deus me disse, eu tenho um celular ligado com Deus. Rapaz, queria vergonha, rapaz. Vai trabalhar, vai pegar uma foice e cortar a mata. E ele fica desafiando as autoridades, é político, é religioso. Eu queria pegar um cabo desse de frente assim, deixar ele falar. Ele nem terminava de falar, ele já manifestava o que dava nele. E a gente ia prender esse espírito e nunca mais ele ia ficar assim. Ficar igual quando Jesus pegou aquele doido lá de Gadareno, que estava lá perto do cemitério, assombrando todo mundo, rapaz. Aí Jesus chegou e quando viu, todo mundo, não que viu, ixi, ali eu não vou não. Ali tem um cara que virou um monstro e tal. Aí ele chegou e tirou o espírito ruim do cabra, o cabra virou missionário. Bora, deixa a valentia pra lá, bora. Não é valentia, porque essas coisas, rapaz, assim, faz a gente ficar brabo, com raiva. Vê o cara tá ensinando a Bíblia, fica ensinando, fica brigando. Tu comeu, hein? Tá fazendo... Eu tomando aqui, não, é porque hoje a mãe se cheia de coragem. Porque esse mês de janeiro, Ruth, nós temos uma batalha muito grande para assim na frente, eu tenho que fazer, eu tenho que organizar. Né? Tá, bora pra quê? Pra orar? E aí a gente tem que ser cheio de energia. Mas eu não gosto de coisa ruim, não. Só gosto de coisa boa. Ei, se tu quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Assim diz o Eterno. Baruch Hashem. Vamos para o capítulo 3 de Êxodo. Se você tiver sua Bíblia aí, querendo nos acompanhar. E diz assim, primeiro, o versículo de capítulo 3. E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian. Conduziu o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo no meio da sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E disse Moisés, aproximei e verei uma grande visão. Porque não se queima a sarça? E viu o Eterno que ele se aproximou para ver. O chamou Deus de dentro da sarça e disse, Moisés, Moisés. Disse, eis-me aqui. E disse, não chegues para cá, tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E escondeu Moisés sua face, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi por causa de seus fiscais de trabalho, porque conheci as suas dores. E desci para livrar do meu poder o Egito, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, o hiteu, o amoreu, o perizeu, o hiteu e o jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão que os egípcios oprimem, e agora vem e te enviarei ao faraó, e tira o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Moisés a Deus, quem sou eu que irei ao faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito? E disse, porque estareis contigo, e isto será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado
ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e dirão para mim, qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés, serei o que serei. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei e enviou-me a vós. E disse ainda Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. É este o meu nome, para sempre. É este o meu memorial para todas as gerações. Quando fala assim, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, não é vários deuses, não. É um Deus só que essas pessoas serviam, né? O de Abraão, Isaque e de Jacó. O que dá credibilidade ao Velho Testamento, pelos religiosos, eruditos, autênticos, é que Deus fala com o seu liderado. Que seria Moisés, Abraão, Daniel. Deus fala direto aqui, nós estamos estudando, e Deus está ensinando. Né? Mas no Novo Testamento não tem isso. Deus não tem liberdade de ensinar no Novo Testamento. É aí que o judeu... Por que o judeu não acredita no Novo Testamento? Porque Deus não fala. Não tem nenhum capítulo dedicado para Deus no Novo Testamento. Nada. Sabe? Alguém escreveu, alguém disse, alguém falou. Outra, quando Moisés vê a sarça, o que chama a atenção dele é aquele fogo que estava na sarça. Não queimava a sarça. Só que era um anjo. Ele diz aqui bem claro que era um anjo. Por isso ele foi até lá. Né? E ali aquele anjo falou com ele. E ele falou como Deus. Porque o anjo é o mensageiro, é o portador. Ele é o mensageiro. É o carteiro, né? No versículo 2 do capítulo 3 ele diz, e apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tem gente que pensa que era um fogo qualquer. Não, era um anjo que falou com Moisés. Mas havia o fogo, né? No nome do Eterno. Agora, qual é o anjo que mexe com fogo? Nós temos a classificação de anjo, e tem o serafim, né? Que é o anjo de fogo. Ele está no meio da sarça. Tem muitos fogos que é enviado pelo Eterno para queimar ou para castigar alguém queimando a sua casa. Tem pessoas que têm visões de anjos, né? Andando. Não, o serafim, se ele entrar numa casa, ela pega fogo. Aonde ele trisca, pega fogo. Porque ele é feito, a essência dele é feita do fogo. Porque o Eterno, na realidade, as pessoas querem parecer com Deus. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a aparência de Deus, não. Mas porque Deus fez nós a imagem e semelhança dele. Isso aí não é uma palavra direta, é indireta. Quando Deus colocou a palavra bará, quando fez a pessoa, Bereshit bará, que é a primeira palavra de Gênesis, lá no princípio da Bíblia, a palavra bará significa um verbo. Então ele colocou o verbo nós em nós para a gente parecer com ele. Não é fisicamente, você não parece com Deus, nem eu. O verbo criar, né? O homem sempre está criando. Então é o verbo criar, né? O verbo criar, que quando você está trabalhando, você está parecendo e imitando a Deus, parecendo com Deus. Aí sim, você é imagem e semelhança dele. Agora, quando tu está brigando, batendo a tua mulher, apanhando da polícia, você está fazendo imagem de outro, que não é Deus, né? Mas aqui, bom dia. Às vezes a gente está falando assim, e aí a gente vem... Porque nós aprendemos na cultura judaica o seguinte, que Deus, no Velho Testamento, chama velho, não existe Velho Testamento, é até um pecado falar isso, mas como é a linguagem que nós usamos aqui no Brasil, de dizer que é Velho Testamento, mas o certo seria o quê? A primeira aliança. A primeira aliança. Então, na primeira aliança, Deus tem liberdade de falar capítulo todo ensinando até como fazer difumação, como fazer vela. Ensina. Né? E aí já, agora, o povo, nas religiões, muitos dizem, não, vela é coisa do diabo. Se a Bíblia fala de incenso, dessas coisas, o Deus ensinando. Aí, por exemplo, quem só conhece o Novo Testamento não conhece o Deus do Velho Testamento, porque
Aqui Deus passa a ensinar o seu povo. Moisés diz ao povo para fazer isso. Moisés diz ao povo que marche. Né? Lá no Novo Testamento você vai cansar. Ei, você que é teólogo, procura ver se tu vê lá Deus falando um capítulo todo. E manda para mim esse capítulo todinho. Não é só uma palavrinha que alguém disse, não, Deus falou isso, não. Lá é Deus falando a Moisés, direto, cara a cara. Isso aí sim. É aí que o judeu não acredita no Novo Testamento por causa disso. Eu quero voltar um pouquinho aqui, nós lemos capítulo 3, né? Mas eu quero voltar no capítulo 2, onde entra o Midrash que fala de Jetro, porque Moisés, quando ele fugiu do Egito, ele foi parar em Midian, na casa de Jetro. Jetro fora um sacerdote midianita, mas ao renunciar à idolatria, foi afastado e posto no ostracismo, continuando apenas como um mero dirigente, de acordo com a Merrilat. Jetro era conhecido por 7 diferentes nomes. Quer dizer, uma pessoa ter 7 nomes é por causa do grau que ele ia crescendo. Mas é aqui, por exemplo, assim, você quer ser bom de Bíblia, aprenda a ler em hebraico para ler a Bíblia original. Porque existe aqui uma relação de 7 nomes de Jetro, que era o sogro de Moisés. Cada posição que ele galgava, ele recebia um novo nome, que era um título. É o título. Então, ó, você vê aqui o que diz. Reuel, né? Ieter, Itro, que é Jetro, né? Quene, e Robate, Reber e o quê? Putiel. Eu li isso aí, sem óculos, né? Baruch Hashem. Aí você vê aqui, são 7 nomes que o sogro de Moisés tinha. Na Bíblia aparecem esses nomes e as pessoas não percebem que é Jetro. Pensa que é vários nomes, várias pessoas. O Talmud conta uma história assim. O Talmud é a nossa Bíblia oral, que explica isso aqui. Aí diz que o rei estava brincando com Moshe, tinha 3 anos de idade. 3 anos. Ele brincando em cima da mesa do rei. Sabe que a mesa do rei é grande, né? Ele começou a brincar e botou ele no colo, mas ele tirou a coroa e botou na cabeça dele mesmo. Aí os ministros disseram, mata que ele vai te trair, ele vai tomar a tua coroa. Aí o rei ficou sem ação, né? Porque os conselheiros estavam ali e disseram a mesma coisa. Aí Jetro está lá no meio, mas lá ele já era outro nome, não é Itro. Itro é quando se fala Jetro em português, né? Em hebraico. É porque Jetro era conselheiro do faraó. Era conselheiro, ele foi ministro lá no Egito. Ele não era israelita, não era judeu nem hebreu. Mas ele estava lá. Quando ele viu a situação, que aquela criança de 3 anos ia ser passada a fio de espada, na mesma hora ele falou para o rei, olha rei, faz o seguinte, isso é uma criança, ele não tem conhecimento que está fazendo. Né? Ele não sabe o perigo que ele está entrando. Faz o seguinte, faz um teste com ele. Aí aquela mesa comprida, colocaram a criança ali, e colocaram lá na frente da mesa, lá na outra ponta, colocaram uma vasilha com moedas de ouro e outra vasilha com brasa. E ali ele sai, aí disseram, ó, meu filho vai lá pegar lá, vai. Aí ele sai na direção ali da cumbuquinha de moeda e da cumbuquinha de brasas. Só que a interferência de um anjo que entrou aí... Gabriel. O anjo Gabriel, foi ele que... Só que ele foi para onde o objeto brilhava mais. A brasa, você tirando ele do monte, ele cria aquela camada de cinza, apaga, né? Já não estava brilhando. E a criança foi pro lado da moeda. Quando ele foi para pegar a moeda, o anjo pegou a mão dele e botou na brasa. Ele pegou a brasa e botou na boca. Aí ele ficou, desde 3 anos de idade ali, marcou... a fala dele não era uma fala bem legível, né? Aí muitos, por não conhecer essa passagem, aí diz que ele era gago, pesado. Muitos pregadores saem pregando e dizem que Moisés era gago. Não era gago, ele era pesado de língua porque queimou alguma coisa na boca dele que ele ficou com a língua pesada. Então, ali foi a primeira vez que aparece Jetro, né, para proteger Moisés, porque no futuro já estava escrito que ele seria
o sogro de Moisés. E né? se ele não tivesse ter o chamado do Eterno para tirar o povo do Egito, ele seria o faraó também, né? Ele era separado para isso. Porque na realidade ele tinha dois chamados, um para ser o faraó, né? É. E outro para ser o líder do povo hebreu. Mas um povo miserável, escravo, né? Ele escolheu ser chamado mesmo por Eterno, o chamado do Eterno. Muitas vezes acontece que a pessoa está numa boa posição social, democrática, em paz, rico. Mordomia. Mas se ele tem um chamado, ele vai perder tudo. Ele perde tudo. Se ele tem um chamado e ele obedecer, ele não perde. Agora, se ele não obedecer aquele chamado, ele vai perder tudo. Vai tudo de água abaixo, porque aquilo que o Eterno quer que eu seja, eu serei. Não tem esse negócio, não. Viu que Moisés era para ser o próximo faraó. Ele vivia no palácio, comendo do bom, do melhor, dormindo na melhor escama. Era da família do faraó? Largou tudo para amassar barro, para dormir no chão, porque escravo, ele dormia no chão, às vezes em cima de uma esteira, de um tapete. Mas não tinha mordomia que tinha no palácio. Né? Moisés era um engenheiro. Era engenheiro civil. Todas as construções da época de Moisés, foi ele que fez. E tinha o nome dele lá, tinha o nome do faraó, mas tinha o nome de engenheiro, era Moisés. Quando faraó soube o que Moisés fez, que foi embora, depois de ter matado um egípcio, que abandonou tudo, aí que ele mandou tirar todas as placas, ele fez um decreto, tire, como lei, tirar o nome de Moshe, de todas as placas que tiver de construção dentro do Egito. Não ficará o nome dele em lugar nenhum. Foi tirado. Então você vê que esse homem, quem é escolhido, é escolhido. Ou tu vai para o bucho do peixe. Né? Aí a gente vê aqui, Jetro teve 7 nomes. 7 nomes. E Reuel. Cada vez que ele era uma coisa, o nome dele mudava. Você vê que o Eterno ele sempre fazia isso com seus servos. Josué, o nome dele não era Josué, era Oséias, que o Eterno mudou. E assim vários, como Jacó, mudou o nome, mudou a sentença, mudou a sorte dele. Sara, o nome era Sarai, o Senhor tirou uma letra, botou Sara. Abraão, o Senhor acrescentou o H, Abraão. E assim várias pessoas. O Senhor muda o nome para mudar a sentença e mudar a sorte daquela pessoa. No dia que a pessoa se converte, por exemplo, tem gente que está congregando comigo que está passando por uma luta aí, porque ele está voltando para Deus. Né? Que é chamado, nós falamos aqui dentro do judaísmo, que você para entrar para o judaísmo, você tem que fazer o techuvá. Techuvá é algo de 3.000 e poucos anos que já tem dentro do judaísmo, da religião judaica. E a gente, por exemplo, assim, a pessoa pode ser o que for. Chegou aqui na sinagoga, ele não pode mudar nada do que está desde 3.000 anos aqui dentro. Né? Por isso que a gente tem que estudar muito para aprender dos primórdios, para que não mude nada. E diz assim, esvaziar tudo, né? Porque nós aprendemos tudo errado. Aí nós vamos mudar a nossa vida, nós devemos aprender tudo. Quando a gente se converte, porque a convenção, ela não é o techuvá ainda, né? Porque a convenção é quando você está fazendo o techuvá, que nós chamamos de convenção, mas na realidade você está conhecendo quem é Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não aceita sacrifício humano, está escrito na Bíblia. Né? Deus não aceita você matar alguém e oferecer para ele, não, isso aí ele pediu lá, mas no Velho Testamento, mas não foi concluído, não. Aquilo era só um teste. Né? Porque ele não aceita o sacrifício humano. O Eterno ele tem assim, um amor tão grande pelo sangue do ser humano e a vida do ser humano, porque foi ele que fez, gente. Ele dá valor àquilo que ele fez. Né? Não é simplesmente um boneco de barro que ele soprou e deu vida, não. O Eterno,
Ele cuida de nós todos os dias, todas as horas. Ontem eu botei aqui no programa que a gente nunca está só. Sempre tem um anjo de Deus nos guardando. E desde quando nós nascemos. A gente, né, tava do ventre da mãe, já tinha aí 2 anjos já para cuidar da gente, né? Uhum. Agora, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Baruch Hashem. O capítulo 3, versículo 3, a gente vamos falar, antes nós falamos do livro chamado Midrash, né? Que fala de Jetro. Agora... Lembrando que o livro Midrash é um livro de coleção, né? Midrashim. E agora nós vamos falar do Talmud e do Midrashim. Que eles vão falar sobre a sarça. Tiram muitos ensinamentos da aparição de Deus a Moisés na sarça ardente. O Santíssimo, bendito seja, escolheu uma simples sarça para fazer brilhar a Shekhinah, a luz divina, em lugar de outras aves lindas e majestosas, para dar aos homens o exemplo da humildade. O povo de Israel deve ser simples entre as demais nações, como a sarça entre as árvores. A madeira da sarça não serve para talhar ídolos. As aves que sobe a sarça pousa, solta suas plumagens. Assim, ocorre ao povo que oprime Israel, que por isso causa danos a si mesmo. A sarça tem espinhos e os espinhos é a planta da dor, tal como Israel é o povo do sofrimento. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Assim a dor pode arder no povo de Israel, mas sem destruí-los jamais, né? O sofrimento do povo de Israel, que muitos já passaram, os nossos, porque nós somos descendentes, né? Nossos tataravós sofreu, morreu, mas nem assim jamais destruiu todos, né? Porque sempre aparece. Não é à toa que ele é comparado ao óleo. Você pode misturar o óleo com a água, o óleo na hora vai lá para o fundo, mas depois ele sobe à superfície. Assim é o povo hebreu. Não, o povo de Deus aqui na terra é comparado à mosca do Raul Seixas, da mosca da sopa, né? Você mata uma, vem outra. Mataram tanta gente aí por causa da religião. Mataram não, estão matando ainda. Mas o povo judeu não abre mão. É melhor servir ao Eterno. Se não tivesse melhor de servir ao Eterno e me impede de servir ao Eterno para ir seguir outra coisa, então mate. Pode me matar, não tem problema não, né? É assim que é a ideia do povo judeu. Você vê que, porque Isaías 53 lá diz que o povo judeu não abre a sua boca, vai para a fila. Quem foi que teve na fila de matança? A nação judaica, que morreram, sofreram ali. Fazer o caso dele. Quantos testemunhos nós temos no Brasil, né? O dono da Casa Bahia, né? Ele dando os testemunhos da família dele, o que passou daquela época da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos muitos testemunhos ainda no Brasil, em vários países aí, de pessoas que ainda estão vivas da Segunda Guerra Mundial, contando o que sofreram, mas não abriram mão disso aqui. Eu nunca pensei na minha vida, Ruth, que eu era porque a minha vida eu pensei de ser um pregador de multidões, como eu fazia. Vigílias, reuniões aqui, acolá, tal, viajava, essas coisas assim, esse movimento que eu fazia, tinha agenda, tudo. Mas eu nunca pensei, eu vi um dia falar que na Argentina tinha uma igreja que tinha 9 pessoas. E eu falei, rapaz, então esse pastor não está trabalhando. Hoje, a gente vê que a sinagoga é poucas pessoas, mas estão dentro da Bíblia. Quer dizer, eu estava lá no movimento Eterno, me tira e coloca aqui. Tu vai ensinar isso. É assim que acontece com a gente. Aquele que tem um chamado, aquele que tem um sangue. Ah, mas eu achava difícil hoje, porque eu gostava tanto de judeu, das coisas do judaísmo na Bíblia. Mas eu pensei, rapaz, eu sou preto.
Versículo 4 diz Escuta, assim. eu sou negro. Como é que eu vou fazer parte desse povo? Aí a gente fazendo os estudos lá, descobrimos que Davi era assim, queimadinho igual eu. José era assim. E Sansão, o cabelo dele? Era sarará, daquele trancinho. Daquele Rastafari. Rastafari. Aí a gente vai entendendo, rapaz, mas o meu sobrenome bate certinho, tá? O amor que eu tenho por Israel. Como é que eu vou ter amor por uma coisa que eu nunca fui lá? Nós vamos. Esse ano, de acordo, vai ter que acabar a guerra lá para nós ir, né? Nós estamos aí planejando para ir esse ano, né? Mas o pessoal tem que... Paz, meu irmão, parar com isso. Vamos lá, Ruth, vamos para vamos torar. Teu marido conversa. Eu acho que é o chá, né? Eu acho que esse chá tá fazendo efeito. Você tá botando tudo que eu sei para fora. Ei, mas meu amigo, você que está assistindo aí, minha amiga, eu quero dizer para você uma coisa. Olha, Deus não gosta de ninguém covarde, não. A pessoa, para ser um servo, uma serva de Deus, enfrenta tudo nesse mundo, Ruth. É abandonado mesmo, está escrito em Isaías 53. É desprezado. Hoje não, já tenho um amigo, mas assim que eu entrei para o judaísmo, todos os pastores se afastaram de mim. Né? Afastaram mesmo, parece que eu tinha uma lepra, que eles não queriam nem encostar. Hoje já tem muitos amigos pastores. Vamos para frente hoje. Versículo 4 diz assim. E disse Moisés, sempre que Deus fala repetindo o nome, é um sinal de afeição por aquela pessoa. Da mesma maneira chamou Deus a Abraão e a Jacó. Gênesis capítulo 22, versículo 11, 46, versículo 3. Ruth, é assim, quando eterno Deus pronuncia uma palavra, Moisés, é o substantivo. Quando ele pronuncia Moisés de novo, é o adjetivo. Então, no judaísmo a gente aprende isso. Quando você vê palavras repetidas 3 vezes, a primeira é o substantivo, a segunda e para frente é o adjetivo. Quer dizer, a qualidade da pessoa. Quando ele ouviu Moshe, Rabnu, aí ele já entendeu que o Eterno está falando como? Com amor com ele. Porque muitas vezes, quando eles iam conversar, Moisés e o Eterno, quando ele falava, pelo tom da voz do Eterno, Moisés disse, o negócio aí está pegando. Já sabia que vinha bronca. Mas quando ele falava Moshe, aí, ali está falando substantivo e adjetivo do que ele é, a qualidade, o amor que ele tinha por ele. Só que aqui Moisés não conhecia ele. Foi a primeira vez que Moisés viu. Pois mas essa é a tática. É a tradição judaica de quando o Eterno chamar uma pessoa, eu vi 2 vezes, é porque você é amado por ele. No versículo 5 diz, é terra santa. Todo o lugar onde Deus aparece é considerado santo. A mesma ordem de descalçar os sapatos foi dado também a Josué, pelo anjo em Jericó. Josué capítulo 5 e o versículo 15. Tira a sandália de teus pés, que o lugar que você pisa é Kadosh. Kadosh, Baruch. Santo. Essa passagem é interessante. Acho que ele falou para Moisés, mas falou para Josué também. Ei, tira a sandália de teus pés aí. Porque Josué era discípulo. Mas é discípulo. Aqui era discípulo. Todos os pastores que têm vindo conversar comigo ultimamente, eu tenho falado para ele, rapaz, cada um conta a sua história, né? Que está passando. Realmente, tem muitos. A igreja está sofrendo, de modo geral. Toda a religião está sofrendo. Ninguém quer ser mais discípulo. Hoje está sofrendo, a igreja está sofrendo. Por quê? Falta discípulos. Aí eu falo, é mesmo, rapaz, a gente tem que fazer isso. Pois pega o que tu tem, passa na peneira. Para fazer discípulo. Tá difícil. Tá difícil. Ninguém quer ser mais... A primeira coisa, as pessoas não querem obedecer. Não quer aprender. Essa tal da liberdade de expressão que deixou as pessoas na liberdade mesmo de não aceitar a liderança. E aqueles que não aceitam a doutrina, a liderança... por exemplo, assim, eu fiz parte do capítulo 307 da Donep, e sempre quando as pessoas recebiam cargo, eu dizia para eles, na entrega, tal, eu falava assim nas reuniões para os pastores lá, os empresários, né? E que lá trata-se de empresário, não trata de pastor. Aí eu dizia assim para eles, olha gente,
todos que receberam cargo essa noite. Cuidado. É o mesmo cargo que você recebe na igreja. Ou você faz, ou você é castigado. Aí muitos vinham comigo, me abraçavam, por favor, tu me alertar. Pois é, não pense que foi o homem que te deu, não. Mas muitos pensam. Muitos pensam. É igual hoje em dia, tem muitas pessoas aí, Ruth, que já entram na igreja para dividir. É. Então esse é bode, não tem compromisso com o eterno, não. Aí que é a hora do pastor usar o quê? Cajado. Cajado, mete cajado nas canelas desse. Mas hoje em dia não pode. Pode sim. Eles já estão pulando a canela de fogo. Mete o cajado na cabeça que passa. Este programa Nossa Terra é maravilhoso. Só perde quem não assiste. É Para verdade. Até nós mesmo, nós estamos aprendendo. Quem falou? A Eliane. Eliane. Obrigado, Eliane. Ela está bem aí, né? Minas Gerais. Minas Gerais, bem pertinho. Eliane, qual é a cidade que você está aí, nos assistindo, lá em Minas? Ela falou que a gente não, a resposta dá a resposta aí para nós. É interessante, né? Vamos para frente. É porque nós temos história para contar. História verdadeira. No versículo 7 diz assim: E disse o Eterno. A Torá descreve a visão de Moisés de 3 formas diferentes: como uma chama de fogo, como um anjo e como Deus. Por ser esta a primeira profecia de Moisés, ele é exposto a ela de forma gradativa, como alguém que está num quarto escuro, cujos olhos não pode tolerar ser exposto à luz imediatamente. Primeiro Moisés vê uma estranha chama de fogo. Embora ardesse, não consumia a sarça. Fato que coloca em alerta sua curiosidade investigativa. Depois, revela-se a ele que há um anjo no fogo. E ao tomar consciência de estar vivenciando um novo fenômeno, ele tem uma visão de Deus, que se apresenta primeiro como o Deus de seu pai, Ami-Ram, ou Arã, e só depois como o Deus dos patriarcas, ou de seus patriarcas. Porque aqui é estranho você ver uma sarça. Uma árvore, ela sempre é verde. Mas o fogo não consumia, não mudava de cor, e a árvore verde. E o fogo lá. Aí ele teve curiosidade como você disse ver no o que ele estava contando. Você falou no princípio. Esse fogo era o anjo. É o anjo. Aí a gente vai para a hierarquia dos anjos. Aí lá tá, a gente acha uma hierarquia chamada Sarafim. Eles não têm outra natureza no seu fogo. E o fogo, por exemplo, o corpo dele é fogo. O Eterno manda ele para lá para falar com Moshe. Ele chega na sarça, ele fica lá na sarça e a sarça não se consome, porque aquilo é um fogo santo. Tem muitas pessoas que dizem assim: o Deus esteve aqui, Deus falou comigo, mas não é Deus. Deus, nada. Ele não vem. Ele manda os seus anjos. Mas Deus falou, rapaz, a Bíblia diz que Deus é fogo, fogo consumidor. Encosta perto do fogo para ver. Moisés queria ver a face dele. Aí Deus falou assim: ei, Moisés, ninguém vê minha face não. Se vê, morre. Homem nenhum pode ver minha face. Aí tem gente que... Não, eu sei que Deus fala através dos anjos, que é os malachim, que são os mensageiros, né? E, vê lá o que... Mariana? O programa Café com Rabino é maravilhoso nos domingos. E muito bom, mas porém tive que assistir 2 vezes. Muito conteúdo para codificar. Obrigado, parabéns, olha. Rapaz, o programa de domingo, né? Café com Rabino. Enquanto a semana a gente fala muito só da Bíblia, mais da parte escrita. Mas no domingo a gente já vai logo a parte espiritual. Nesse domingo agora, Mariane, nós vamos falar sobre como Salomão enricou, né? Como foi que ele fez. Porque na realidade, Ruth, as pessoas querem que Deus faça dele ou dela uma pessoa rica, mas tem que trabalhar. E você vê que Salomão ele vai entrar com o trabalho, mas o trabalho da mente dele,
da criação, no programa aqui de domingo que vem, né, o Café com Rabino, se nós estivermos vivos, né? Na realidade, a gente faz os nossos planos, mas a resposta vem de Deus. Mas ela falou mais alguma coisa aí. Minas Gerais, Umbiraçu. Umbiraçu, em Minas Gerais. Imbiraçu. Imbiraçu. Então, um abraço, Eliane, para vocês em Minas, da tua cidade aí, que todos sejam abençoados. Esse ano de 2024, para você, Eliane, seja o ano da sua realização, né? Nós podemos pensar assim, que a sarça como a árvore somos nós. Mas quando nós estamos cheios da unção, o anjo, aquele brilho do fogo, está sobre nós. Por isso que muitas vezes o hebreu, o judeu, ele é perseguido. Porque às vezes a pessoa não é tão bonita, mas aquele brilho que está sobre ele, né, chama atenção. Então, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que voltar para os princípios das coisas. O sadiquim, aquele que conhece o Hashem, seja ele judeu ou não, se ele conhece o Eterno, o nome dele, pratica os mandamentos dele, aí o que acontece na vida dessa pessoa? O Espírito do Eterno está nele. O brilho que você vê numa pessoa assim, que tem pessoas que, o nosso rabino Moshe Mescani, não precisa a gente dizer que aquele ali é um homem do Eterno. A gente chega perto dele, a gente sente a santidade no homem. Energia é igual a nós, come a mesma coisa que nós comemos. Energia positiva. Eles nos recebia durante 18 semanas, nos recebeu no apartamento dele, nos atendeu. E esse ano agora eu quero voltar lá para a gente pegar mais algumas coisas, porque eu estudo na Academia de Moisés há 3 anos. Você pode estudar, pode aprender também na Academia de Moisés. É R$80 que custa, né? Você paga pelo cartão. E se você tiver interesse, aí a gente manda... É só cadastrar, né? Você fazer o cadastro na Contraste. E aí você vai achar o Rabino Rony, que é o nosso instrutor. Ele é cabalista, por isso que eu gosto do Rabino Rony. Existe muitos rabinos, mas cabalista só os escolhidos para ser cabalista. Então ele é aquela pessoa que é o nosso professor há 3 anos e cada dia mais a gente vai crescendo. Mas eu tenho outros estudos ainda, que é como o estudo de Salomão, a gente vai profundo mesmo aí nas clavículas, a gente fala profundamente do testamento. Eu tenho o testamento de Salomão, que ele deixou para o filho dele. Mas, Ruth, vamos continuar para encerrar, né? Agora eu vou ler o resto do versículo aqui, 7, que diz assim: Eterno. O nome de Deus que aparece neste capítulo preponderamente é Elohim. O nome que denota o espírito de justiça divina, pois sua missão era julgar o Egito por causa de sua excessiva crueldade. No entanto, nos 3 momentos em que Deus se revela a Moisés, no versículo 2, 4 e 7, ele é o Eterno, o nome que denota a misericórdia divina, demonstrando assim que a sua intenção primordial é redimir Israel numa história demonstração. Quer dizer, ele vai livrar, ele vai libertar, mas primeiro ele veio também como justiceiro, né? Ele veio porque o povo ali, eles estavam sofrendo tortura, morte, porque o espírito de justiça divina, a sua missão era julgar o Egito por causa de sua excessiva crueldade. Então, primeiro o Senhor teve que fazer justiça através das pragas, né? Matou muitos, destruiu muitos, para depois tirar o seu povo. Nós estamos encerrando hoje. Tem uma pessoa aí, o Kio, né? Ele sempre está com a gente aí no programa, a gente sempre vê o nome dele. Eu quero pedir ao Eterno que abençoe a família dele e shalom para ele, para a família, né? Queremos agradecer também ao pastor Luiz Rosa, que é uma pessoa que sempre... Nós também estamos assistindo seus vídeos, viu? Não é da agora, você sabe disso, né?
o pastor Luiz Rosa, lá na cidade de Anápolis, do Ministério de Abraão, um homem muito sério. Ele e a família dele estão envolvidos no trabalho, né? Então a gente quer mandar um abraço bem forte para ele e que seus projetos de vida, pastor, venham acontecer. Outro abraço bem forte também para o Célio, a Eliane, que está junto com a gente, a Evanice. Célio Miranda. O Célio Miranda, a Evanice, que também está sempre com a gente. Evanice também não perde. E também o Paulo Roberto, Jorge Vélez, Miguel Cassebe, o João Freitas e também o Zé Filho. Lá, todos, tem a Jéssica também e o Uruará também, que é filha da Eliane, que assiste. A Jéssica, né? Está ligada com a gente. Muita gente assistindo, mas a tia Antônia, rapaz. A tia Antônia. Ela fez aniversário ontem, rapaz. Ontem ela fez aniversário, 77 anos. Tia Antônia, manda, manda um pedaço de bolo pra mim. Bolo, refrigerante e balão, né? Mas aqui a Vanessa, ela diz, muitas vezes me questionei de forma que sempre vi Deus. Depois que passei a assistir o programa, descobri o caminho do conhecimento. Meu Deus, eu falava muito. Não, a Evanice é uma poetisa. Ela tem as palavras bonitas, a oratória dela, né? Porque, na realidade, eu pensava que conhecia Deus. Eu também. E hoje eu vejo que eu estou tão longe, dá preciso me aproximar mais. Não, a gente não está longe, não. Nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Porque a gente descobre que a Torá, esse livro Torá aqui, que mostra para nós quem é o verdadeiro Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? E que a Bíblia a base de tudo, é a Torá, é o alicerce da santidade, é o alicerce do conhecimento. Mas de tudo que nós aprendemos foi viver em paz com Ele. Você estando em paz com Ele, o resto é resto. É resto. Porque você vai seguindo e Ele vai lhe abençoando, né? Então, aí o celular caiu, quebrou. Tem que levar para UTI. Tem que levar para UTI. UTI céu, fica aqui na folha 20. Olha que UTI a pessoa só leva no último estado, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Parece que o pessoal ou beberam o celular ou deixaram cair dentro dos copos de cerveja, que o tanto de celular que apareceu quebrado agora, essa semana, depois do ano novo, né? Desse ano novo agora, do Natal, ano novo, o pessoal parece que esquece do bichinho, deixa cair. Mas chegando carro e aí parando em moto e o pessoal... O celular hoje em dia ele faz parte das pessoas, né? E aí eu vejo o pessoal trabalhando aí da UTI com tanta segurança, né? Teve uma vizinha aqui perto de casa que ela foi fazer compra e vacilou o celular dentro do carrinho de compra. Quando ela foi pagar as contas, cadê o celular? E no celular é que tá a conta, que tá o Pix, como que vai pagar? O governo, de modo geral, ele nos obrigou a ter o celular e não passa. Eu deixo o celular aqui, quando eu vou ali, quando eu chego, alguém ligou e ainda fica bravo. Ainda fica bravo com a gente. Gente, porque não atendeu. O celular é bom você ter ele, mas não pode colar muito nele, porque ele tem uma bateria. Tem. E essa bateria aí, ela transmite doenças para nós. Também. Né? É pior do que o micro-ondas. E você coloca aqui, ela começa a cozinhar com as células e você não vê, fritar as células, né? Aí não é muito bom. Por exemplo, a mulher, né, ela usa na bolsa. Eu aqui em casa deixo em cima aqui, da mesa do computador. Aí às vezes eu tenho que ir lá embaixo cuidar dos peixes, e você cuidar das galinhas, e o celular fica aqui. A pessoa liga, aí eu falando, tu ligou pra mim? Tu não atende o telefone. Rapaz, hoje é tão fácil. Hoje eu já mandei mensagem pra gente aí. Eu gosto de mandar mensagem, sabe assim, aquela mensagem de carinho, de amor. Vamos encerrar, nós já estamos passando do horário. Chegamos ao final, espero agradecendo todos. Eliane, um abraço para você. Você tenha aprendido alguma coisa, como nós também. Nós estamos aqui, mas estamos aprendendo cada dia mais. Não é à toa que a palavra se renova a cada dia, né? Eu quero mandar um abraço para a família do pastor Plínio, que está em Belém do Pará, o pastor Ayrton, o pastor Aurélio Santos, né? Estive lá na casa dele agora esses 2 dias. Porque eu peguei a moto e foi no dia do ano novo. E saí visitando assim, meus conhecidos antigos, sabe? Só daqueles de 100 anos para cima. Aí fui na casa do Zequinha, de 60 anos para cima.
Aí fui na casa Zequinha. Chega de 100. Não, de 100 não, ainda não chegou não. Aí 60. Mas, meu amigo, fique na paz, tenha uma semana abençoada. Dia, shalom. Hoje nós estamos alegres e amanhã estaremos melhor ainda, porque cada dia mais Deus conduz a gente, né? E que nunca falte o amor do teu coração, essa paz de você e Deus permaneça para sempre. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vou falar uma coisa bonita.